Eu gostaria de fazer um registro dos dois secretários de saúde dos municípios de Maravilha e Caibi, que estão aqui na tribuna de honra, o Dallagnol lá de Maravilha e o Belé lá de Caibi, do oeste catarinense, que prestigiam essa sessão nesse momento. Os nossos cumprimentos. Caro presidente e colegas, na verdade a senadora Ana Amélia trouxe um tema e agora acabou de ser endossado pelo senador Valdir Raupp, na mesma linha da marcha dos prefeitos. Eu vou fazer algumas considerações também em relação a isso. Sem dúvida alguma, com a instalação da subcomissão de assuntos municipalistas ontem pelo Senado, onde a senadora Amélia recebeu incumbência em conjunto com o senador Vladimir Moca, para dirigirem com a presidência e vice-presidência, respectivamente, essa subcomissão, uma grande tarefa. E nós, como disse antes, e a parte da senadora Ana Amélia, como membros da comissão, dessa subcomissão, estaremos aí para colaborarmos nessa transição, nessa caminhada para fortalecermos os municípios brasileiros. Sem dúvida alguma, é uma caminhada dura, não é fácil, mas nós precisamos buscar saídas, nós precisamos estar com os pés no chão e encontrarmos os caminhos. Essa é a nossa luta. E eu diria que desde ontem, mais de 2.000 prefeitos, chefes de executivos, quase 3.000 prefeitos, estão reunidos em Brasília na 16ª marcha promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. A pauta do encontro é um tema sobre o qual tratamos incansavelmente na tribuna e que está da origem de tantas outras distorções. O desequilíbrio federativo e a crise dos municípios. Há pouco, a presidente Dilma Rousseff esteve com os prefeitos e fez uma série de anúncios. Alguns muito positivos, enquanto outros aguardados não vieram da forma como os prefeitos aguardavam. Sobre eles, teço alguns comentários em seguida. Quero, antes de tudo, hipotecar aqui meu total apoio aos prefeitos e em sua nobre causa, a Confederação Nacional dos Municípios, comandada pelo gaúcho Paulo Ziolkowski. O principal pleito nessa edição era o aumento de 2%, aqui já declinado pelos colegas, 2% do Fundo de Participação, que é o FPM, que é composto de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é repassado da seguinte forma: creditado 22,5% a cada 10 dias ao longo do ano e no primeiro decênio de dezembro, o 1% restante. Este valor de 1% do fundo representou, desde sua aprovação em 2007, mais de 12,5 bilhões de reais. E em 2012, o montante chegou a quase 3 bilhões, permitindo que aos gestores equilibrar suas contas no final do exercício. Os 2% reivindicados representariam cerca de 6 bilhões de reais adicionais. Pois bem, a presidente Dilma não se comprometeu com os 2%, mas garantiu um repasse equivalente a 1% do FPM, de 3 bilhões de reais, divididos em duas parcelas, para aplicação no custeio das ações de saúde, principalmente. Anunciou ainda a elevação do valor do PAB, que é o piso de atenção básica por habitante, a participação do governo federal na remuneração de equipes de saúde, manutenção de postos e investimentos no SUS, além da construção de creches e escolas. Por fim, declarou que não haverá mais restrição para qualquer município no acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Inegavelmente, trata-se de uma valiosa ajuda no momento em que a maioria dos prefeitos está, como dizemos popularmente, com a corda no pescoço. O grande problema, nobres colegas, é que essa ajuda não passa disso mesmo.
um auxílio pontual, dependente dos humores e, muitas vezes, das bondades do governo federal. Diferente de uma alteração nas regras do fundo de participação dos municípios. Por exemplo, que podem garantir alívio financeiro, capacidade de investimento e verdadeira autonomia aos municípios. Porque esse anúncio dos 3 bilhões de reais, na verdade, é uma parte vai ser paga agora em agosto, metade, e a outra metade em abril do ano que vem. Agora, isso vence essa fase, que equivale a 1% do fundo, para o ano que vem, para outro período, não há garantia. Vai depender do chefe que estiver de plantão, ou do humor, ou das condições, mas não é uma coisa garantida que vai ter nos próximos tempos também essa quantia. Por fim, declarou que não haverá mais restrição para qualquer município no programa, isso já tenho dito da Minha Casa Minha Vida. Enquanto não apostarmos numa solução, eu diria, definitiva, estrutural, os problemas serão solucionados dessa forma, de acordo com a vontade, com as possibilidades. Como esta é a 16ª marcha, repito, 16ª marcha, e se continuarmos praticando o atual modelo tributário e de distribuição dos recursos arrecadados, outras tantas virão, não tenho dúvida. Vale repetir as palavras do presidente Paulo Zilkowski. Ao mesmo tempo em que se aumentam as demandas da população e se repassam para os municípios as competências para atendê-las, os recursos continuam concentrados na esfera federal. Esse é o calvário permanente do prefeito brasileiro. Recorrer aos parlamentares em busca de emendas, aos governos federal e estaduais, em busca de convênios, parcerias, enfim, recursos que permitam o desenvolvimento do município. É uma via sacra eterna, que não faz distinção de cores partidárias. Mas como alterar definitivamente esse quadro? Tenho defendido a necessidade de darmos máxima atenção à reforma tributária. Talvez um dos maiores gargalos a atravancar nosso crescimento, fundado em 3 pilares essenciais: reduzir, simplificar e distribuir. Acho que se reduzir, simplificar e distribuir, nós estamos encontrando uma saída. É justamente na distribuição, hoje injusta, perversa, que reside o problema dos administradores públicos, Brasil afora, seja da esfera municipal ou estadual. O governo federal fica com mais de 2/3 do total arrecadado. A lei de responsabilidade fiscal, que tanto avanço trouxe ao nosso país, e os percentuais obrigatórios de aplicação, importantes para o desenvolvimento social, na atual situação acabam por deixar prefeitos e governadores de mãos atadas. Não há margem para investimentos em áreas como infraestrutura, por exemplo, essencial para garantir condições de crescimento socioeconômico. Isso para não falar na dívida pública dos estados e municípios e o governo federal, hoje impagável, que sufoca a todos. Eles pagam mês a mês e o saldo devedor ainda acaba crescendo. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os tributos federais representam 70% do total arrecadado, enquanto que os estaduais representam 25% e os municipais giram em torno de 5%. O governo deve cumprir um papel mais normatizador, formulador de políticas em todos os sentidos, mas políticas sociais, o desenvolvimento, mas a execução deve ser atribuição dos estados e das comunas, quer dizer, principalmente dos municípios. A União, ela, de um certo modo, é pesada e distante, não consegue se aproximar das pessoas e muito menos atender às suas necessidades reais e imediatas. Porque lá nos municípios, principalmente, são 24 horas que você tem que estar atendendo, tem que estar de plantão.
presidente. É um novo pacto, focado na descentralização, deve ser um norte para o Brasil. Acima de partidos, governos e oposições. E, principalmente, além dos interesses eleitorais. Do contrário, viveremos por muito tempo numa federação dividida. Então, trago essas manifestações e essas considerações, senhor presidente, e caros colegas, em função até dessa marcha, em função do momento, em função do que acontece. Eu sei que há boa vontade, mas nós precisamos encontrar os caminhos, com a instalação agora dessa subcomissão aqui no Senado, para tratar das questões dos municípios. Eu sei que a Confederação Nacional tem um rol de propostas para trazer, para apresentar, e nós vamos ter que, em conjunto, com o diálogo, falando duro, mas com respeito, com os pés no chão, buscarmos encontrar as soluções. Temos que tratar, nós aqui na subcomissão, na Comissão de Economia e com o governo federal, buscarmos fazer com que esses casos aconteçam. É irmos ao encontro do que acontece no dia a dia. É procurar fazer com que as pessoas sintam-se melhor perante aquilo que é público, que o atendimento seja mais a atenção, quer dizer, se sinta mais satisfeita, que a pessoa diga, olha, estou sentindo voltar algumas coisas. Eu acho que isso, e medir isso, mensurar, para ver se está havendo atendimento. Senador Moca, Vossa Excelência, que agora é o subpresidente dessa comissão aqui no Senado, de Assuntos Municipalistas. E a questão da saúde, tem 2 secretários aqui de saúde de 2 municípios lá do meu estado, lá do Oeste Catarinense. E Vossa Excelência, que é médico, sabe muito bem, se lá no interior, se lá em qualquer um dos municípios, sentir que a coisa está melhorando, esse esforço está acontecendo, que as filas diminuem, que o atendimento se realiza, que as pessoas, olha, eu não fico mais tantas horas na fila, olha, a coisa está lá na base, o atendimento acontece, olha, a coisa começa a ter uma outra visão, e isso nos satisfaz. Por isso, caro presidente Jorge Viana, eu vejo que o próprio senador Moca gostaria de compartilhar nesse momento, e se permitir, eu com muita honra ouviria Vossa Excelência encerrar. Senador Cacildo Maldam, eu quero lhe dizer que na condição de vice-presidente da senadora Ana Amélia, é claro que nós vamos estar atentos a essa pauta. Mas uma das questões que os prefeitos mais reclamam é quando o Congresso vota questões aqui e que vão impactar diretamente as finanças dos municípios. Nós ouvimos isso ontem do presidente, o Paulo Zilkowski. Mas, e hoje pela manhã, na companhia da senadora Vanessa, nós fomos a um encontro do Encontro da Saúde, do Conselho Nacional da Saúde, mas secretários municipais da saúde e também o movimento Saúde Mais 10. E, senador Cacildo Maldam, o grande problema das prefeituras é o custeio da saúde. Então, às vezes, o governo repassa o recurso para construir um UPA, um centro de saúde, ou PSF, mas o custeio da saúde é que é muito caro. E note, Vossa Excelência, que os prefeitos teriam obrigação de participar com 15% do seu orçamento. Não tem nenhum prefeito no Brasil que gaste menos do que 20%, 25% do seu orçamento. O que é isso? É a falta da participação do governo federal. E hoje o movimento era em cima dos 10% na saúde. Quer dizer, o governo federal tem que colocar do seu orçamento 10% da receita bruta para alocar. Aí sim, as prefeituras vão poder receber mais recursos, melhorar o seu custeio e aliviar essa pressão. Porque quando o cidadão está doente ou que precisa de um tratamento, no interior, Vossa Excelência, o cidadão vai à casa do prefeito ou do vereador. Não há como fugir dessa demanda. Por isso que as prefeituras estão cada vez mais
sendo oneradas em relação a isso. Eu quero me solidarizar com o pronunciamento que Vossa Excelência faz e dizer que eu e a senadora Ana Amélia, mas os membros da comissão permanente, vamos estar atentos a essa pauta no sentido de auxiliar, dar voz aos prefeitos aqui no Senado da República. Recolho, senador Moco, as contribuições de Vossa Excelência. Eu sei da responsabilidade, do compromisso, as ponderações que faz em relação à criação de postos de saúde, mas aí tem que manter os postos, tem que equipar, tem que ter os profissionais de saúde dos postos, e esses são permanentes, eles não são só por um ano, tem que ter a continuação, e o custeio, ele não está aí. Mais uma vez, agradecer a Excelência, que é um eterno preocupado com as questões, nosso vice-presidente efetivo do Senado Federal, Vossa Excelência, que foi um grande governador por 2 vezes no estado do Acre, conhece esses dramas, ao lado do senador Paulo Paim, gaúcho, que também é um homem que das questões sociais é muito preocupado. Eu quero, então, agradecer a tolerância, que o momento é presente. Está aí a caminhada, estão aí os minuandos do Sul, né, senador Paim? Estão aí os movimentos de todo o Brasil e nós não podemos ficar quietos, temos que estar preocupados em conjunto para atravessarmos isso e encontrarmos o melhor para todos. Muito obrigado.